Agora sim. E então, hoje nós estamos aqui com o Bruno Moraes, que é TAI do campus Caçapava do Sul, é licenciado e bacharel em História, especialista e mestre em Educação Ambiental, coordena a comunidade de aprendizagem Escola da Floresta, iniciativa voltada à inovação educacional e à construção de práticas pedagógicas centradas na autonomia, no diálogo e na aprendizagem colaborativa. Atua também como assessor pedagógico e formador de educadores em redes públicas e privadas, desenvolvendo processos formativos nas áreas de inovação educacional, desenvolvimento humano, metodologias ativas, comunicação não violenta, que é o tema da nossa oficina hoje, comunicação empática e alfabetização socioemocional. Como facilitador da CNV e comunicação empática, conduz oficinas e formações voltadas ao fortalecimento das relações interpessoais, mediação de conflitos, desenvolvimento da escuta qualificada e a construção de ambiente de trabalho pautado pela cooperação, respeito e pelo cuidado com as pessoas. E por isso, então, hoje o Bruno vai estar aqui conosco falando sobre como cultivar relações empáticas no ambiente institucional, na universidade. E então passamos a palavra para o nosso querido Bruno. Tudo contigo, meu amigo. Nós temos a nossa oficina agora, então, começando às 2h04, e ela tem um teto até às 4 horas. Então, bora lá. Muito obrigado, Roger, pela apresentação, pelo convite, também de toda a equipe da Escola de Formação de Servidores, os amigos e colegas presentes, alguns que eu já não vejo há um tempo. É uma alegria reencontrá-los, mesmo que à distância. E é uma temática, gente, que eu tenho um carinho muito especial, né? Que eu vou já compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Aqui. Deixa eu ver. Pronto. É uma alegria enorme encontrar vocês e poder trabalhar, abordar um pouquinho. Acho que caiu a apresentação. Tá. Aí. Porque bem sabemos, né? A gente vive hoje, na atualidade, uma crise aguda, uma crise grave de saúde mental, que tem uma proporção civilizacional. A gente teve uma pesquisa recente da OMS, né, de 2025, que informa que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo já vivem com transtornos mentais. E curioso que nessa mesma pesquisa fala que a solidão atinge 1 em cada 6 pessoas no mundo, né? A gente vive num planeta com 8 bilhões de pessoas e mesmo assim a gente consegue se sentir sozinhos, né? Em grandes centros urbanos. Eu tive recentemente visitando umas escolas de inovação em São Paulo e estava entrando e tava no metrô de São Paulo numa hora de pico, né? Aí fica todo mundo assim, né? Colado, quase rosto com rosto, assim, ó. Aquele monte de gente. E engraçado, eu sou do interior, né? De Caçapava. Morei em outros lugares, assim, mas a maior parte da minha vida eu morei aqui. E aí eu olhando aquele monte de gente, ninguém se dava, né? Ninguém conversa. Era cada um com o seu fone de ouvido e ninguém via ninguém, né? Deu vontade de. Daqui a pouco falou, pessoal, quem sabe a gente troca uma ideia, aproveita que tá todo mundo esmagado. E é corporal, assim, o contato, né? E ao mesmo tempo sozinho. Isso é curioso, né? As pessoas estavam se tocando, não tinha como se tocar. Para tu entrar, tu tinha que meio que empurrar. Quando tu abrir a porta do metrô, tu não vê espaço. Tu precisa construir, tu precisa conquistar o teu espaço, empurrando as pessoas que estão na. E aí todo mundo ali juntinho e se sentindo sozinhos. E porque a solidão ela não é necessariamente algo relacionado à companhia concreta, ali, física, mas o quanto eu consigo estabelecer esse contato real, essa conexão entre seres humanos.
E a gente tem os números, assim, são graves, de depressão na infância, depressão na adolescência. Eu lembro, quando eu era criança, ou mesmo adolescente, era raríssimo encontrar uma criança sofrendo de depressão. Adolescente já não era muito comum. E os gráficos só apontam para cima, né? A mesma coisa o consumo de psicofármacos. Então, a gente tem, nós vivemos uma grande crise e muitas vezes eu acho que a gente não olha com a devida seriedade para essa situação, né? E nós, enquanto instituição educacional, nós temos um compromisso em formar, né, as pessoas. E então acho que chega na hora, né, na verdade, a urgência de abordar essa temática e ver que de forma a gente vai contribuir para a transformação dessa realidade, né? Porque se a gente tem um crescimento exponencial, nós temos que buscar entender a causa desses problemas e buscar construir ações que ajudem a mitigar, a transformar essa realidade. Então, são milhares de jovens que passam por nós, educadores, técnicos, professores técnicos da universidade, e a gente tem esse tempo, e muitas vezes a gente ainda está muito preso, e eu passo para a próxima página aqui. Eu sei que vocês já devem ter trabalhado esse conceito de hard skills e soft skills, mas a gente sabe que a universidade, a visão mais convencional da universidade, ela está voltada a essas hard skills, né? Que são essas competências de caráter mais técnico relacionado à atividade, uma profissão, né? Ali tem alguns exemplos, um domínio de um software, a elaboração de um projeto, idiomas, conhecimentos técnicos, né? Então a gente tem ainda muito arraigada essa visão de que a universidade, essa é a responsabilidade, o dever da universidade é formar tecnicamente as pessoas. Mas a gente convive com muitos estudantes, às vezes uma janela de tempo aí de 4 anos, mais, muitas vezes, que a gente pode contribuir para isso. Porque é importante a gente chegar no momento e parar com isso que tem acontecido nos diversos espaços educacionais, que é o empurra-empurra de responsabilidade. Então a gente chega, por exemplo, assim, eu trabalho muito em escola, né? Formação de professores e na própria comunidade de aprendizagem Escola da Floresta, que a gente desenvolve junto com o professor José Pacheco, né? Que é o idealizador da Escola da Ponte. A gente desenvolve um projeto com o mesmo de educação formal, com os mesmos princípios da Escola da Ponte. E a gente vê que é muito comum entre os professores dizer assim, não, mas isso aí não é responsabilidade da escola, isso é responsabilidade da família. Essa formação não é com a gente, né? Os soft skills é questão com né, familiar, principalmente quando trata mais dos aspectos socioemocionais. Aí chega na universidade e a gente diz assim, não, a responsabilidade é da escola que não deu a formação que deveria. E aí às vezes a gente fica tentando entender quem é o culpado, né? E é uma lógica judaico-cristã limitada a entender a culpa, e poucos levantam a mão e dizem, não, eu me proponho a fazer alguma coisa para transformar isso. E eu não falo apenas nos estudantes, nos acadêmicos, mas nós mesmos, eu ia dizer servidores e me ia misturar com sofredores, acho que é um ato falho. Nós, servidores e sofredores, nós também, né? Quantas vezes a gente está vivendo processos, adoecimentos e se sentindo tão isolado, próximo de tantos colegas, mas faltando essa conexão mais empática, mais afetiva, né? Então, muito importante a gente começar a dar espaço para isso. Entender, gente, que, claro que é importante que o estudante aprenda cálculo, aprenda sociologia, aprenda a usar o software lá relacionado à sua... Mas ele vai continuar sendo um ser humano que vai precisar das habilidades socioemocionais na vida inteira, e mesmo na vida profissional. Então, às vezes a gente tem aquele aluno nota 10, né, que não reclama e tudo, né, porque tira boas notas e todo mundo gosta, mas às vezes se essa pessoa não conseguir ter uma habilidade de cooperação, não conseguir trabalhar em grupo, vai ter depois dificuldades profissionais, não consegue ouvir uma crítica, por exemplo. Então, a gente precisa... Porque eu sei que vocês estão tendo, né, a gente está tendo já esse ciclo de soft skills, assim, dentro dessa temática,
E a gente tem falado isso, mas ainda pouco isso chegou a realmente impactar a formação do nosso estudante. A gente ainda tem ali uma quantidade grande de componentes curriculares e a imensa maioria não tem temáticas voltadas a essa área, e mesmo que não tivesse um componente curricular de caráter técnico, pode muito bem incluir dentro da ementa a reflexão sobre essas competências que são fundamentais, além das questões socioemocionais, né, a questão de liderança, de trabalho cooperado, de criatividade, que cada vez o mercado de trabalho exige isso mais dos... Então, quer dizer, a gente está um tanto quanto desatualizado. E muitas vezes, porque a gente tende a pensar o currículo de formação muito no que era, na formação que nós tivemos. Então, assim, não, tinha essas disciplinas, então que tem que ter. Então a gente acaba, mais do que uma racionalidade, eu não estou falando nem de afeto, estou falando de racionalidade, porque a racionalidade não chegou ainda na construção curricular, porque habilidades como essas são fundamentais para a vida profissional. Então a gente não está falando, não, como é que eu vou falar de amor, de empatia, de cooperação, né? Se é uma faculdade de engenharia, de geologia, né? Ou o que seja. E cada vez mais o próprio mercado está exigindo essa capacidade de criação e de desenvolvimento. E um mercado que está modificando absurdamente a cada ano. Né? A gente tem muitas profissões hoje que estão no top, assim, de remuneração que não existiam há 10 anos atrás, 5 anos atrás. E essa tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, nossos estudantes eles vão ter um mercado de trabalho completamente diferente daqueles que nós estamos nos formando. Bom, então acho que primeiro é ter essa compreensão. Agora, entrando numa questão mais filosófica do tema, eu quero começar dizendo o quanto nós, seres humanos, temos uma natureza empática. A empatia, ela não é apenas, é também, e eu vou explicar isso depois, mas não é apenas uma construção de habilidade, ela já está na nossa natureza. Os próprios mamíferos são empáticos. Existem vários experimentos feitos com mamíferos, com chimpanzés, veja assim, quando eles percebem que um deles sofreu alguma dor, eles vão lá e acolhem. Isso é uma característica, e não precisa ir longe, né? Eu sempre lembro, quando eu falo disso, eu lembro quando eu era criança, e eu cresci na vila, né? Andando de bicicleta em estrada de chão, e aí caía e se escalavrava todo, e me arranhava lá, e eu sempre andei com um monte de cachorro na volta, e era nítido, porque quando eu caía e me machucava, e tava ali como os cachorros iam pra volta e ficavam chorando. E aí tu vê, cara, o cão, ele viu, ele não tá sentindo a dor, e essa é a empatia. Mesmo sem sentir aquela dor, ele percebe a minha dor e sente dor por mim. Isso é conexão empática. Então, nós, enquanto mamíferos, já somos seres empáticos. Obviamente que quando chega no ser humano, isso atinge um grau bem mais elevado. Porque a empatia, ela faz parte da construção ontológica do ser humano. A existência da humanidade está relacionado com a empatia. Perceber o outro como um legítimo outro é condição para o surgimento do processo civilizacional e a nossa organização em sociedade. A gente só entra nesse processo de conversação, de diálogo com o outro, quando a gente entende que o outro é um ser válido assim como eu. Eu saio desse isolamento, eu percebo que ele é outro, então eu quero ouvi-lo. Eu quero me conectar a ele porque eu entendo que ele é como eu. Ele é outro ser humano detentor de sentido, de sentimentos e razão. Então, pessoal, quando a gente fala dessa natureza, do quanto a empatia ela está na origem do ser humano e o quanto a espécie humana nos aspectos biológicos ela é frágil, né? Nós somos um dos poucos animais, mamíferos, mais especificamente, que ficamos quase um ano para conseguir caminhar, anos para conseguir ir atrás do próprio alimento.
E essa fragilidade na nossa estrutura biológica é reforçado por laços de solidariedade. Então a gente funda uma aldeia, né? E a aldeia, a aldeia, não existe o ser humano sem a aldeia. Não existe o ser humano sem o coletivo. E isso é fantástico, porque a humanidade, ela não é um processo individual. Eu não me torno gente sozinho. Eu me torno gente se eu convivo com outras gentes, outras pessoas. Então, olha que fantástico, que lindo isso. A humanidade, ela não é meramente biológica. Sim, a biologia tem as condições fisiológicas do cérebro, sei lá, do polegar opositor, da coluna que nos permite ficar na postura bípede. Mas isso por si só não realiza a humanidade. A humanidade é um processo construído e Freire trata isso, né? Nós estamos nos humanizando. Isso é legal, gente, entender que, primeiro, que nós não somos humanos sozinhos, nós não somos humanos apenas por razões biológicas, nós somos humanos por espírito. E aí eu quero tratar na ideia de espírito para esse plano das ideias, né? Porque se a gente vai ver a nossa constituição biológica, a nossa estrutura genética é praticamente a mesma dos primeiros Homo sapiens sapiens. É praticamente a mesma, pouquíssima coisa mudou na nossa constituição biológica. Então, tudo que construiu de lá para cá, ela não está na materialidade. Ela está nesse espírito que é coletivo. E que eu consigo com o contexto com o outro. Então, a humanidade é um processo sempre coletivo, sempre social. E eu acho isso tão bonito entender que ela ainda é incompleta. Nós ainda estamos nos humanizando. Porque se nós não tivéssemos chegado a algum... Não sei se existe um fim, né? Não sei se a gente chega a algum lugar para dizer, não, agora sim a gente é inteiramente humano. Acho que é um processo sempre será inconcluso. Mas um diagnóstico que mostra a incompletude da nossa humanidade é a guerra. Gente, a gente gastar bilhões, trilhões para desenvolver máquinas e equipamentos para destruir o outro é a pré-história. É a pré-história da humanidade ainda. Então nós estamos realizando. E olha só, se a humanidade ela é social, a construção da humanidade, eu me torno humano ao me relacionar com o outro, eu posso também dizer que o processo de humanização é educacional. Nós podemos nos educar mais ou menos humanos, no sentido da humanidade. Então, se nós somos... E aí o Marshall Rosenberg, esse cara idealizador da comunicação não violenta, né, ele vai falar que a tua experiência pode te tornar mais empático, mais humanizado ou menos. Então, se é educacional, como nós vamos tangenciar, nós vamos não assumir enquanto universidade a própria existência e a nossa constituição enquanto seres humanos e, portanto, seres afetivos, emocionais, amorosos. Então, gente, e aí eu trago agora uma... Vai, pronto. É uma citação da Gerda e do Maturana, é um livro fantástico, eu adoro essa obra, que é Amar e Brincar, Os Fundamentos Esquecidos da Humanidade. E olha só que bonito o que eles escrevem. O amor é a emoção que fundamenta o social. Cada vez que se destrói o amor, desaparece o fenômeno social. Ou seja, uma guerra é a suspensão da humanidade. A experiência de guerra é uma suspensão dessa humanidade. Quando eu passo a ver o outro não como um legítimo... Porque se eu acho que o outro tem que morrer, o outro tem que ser eliminado, o outro tem que ser... É porque ele não é um outro real, ele não é um outro como eu. Porque se eu olho o outro como eu não quero que ele morra, porque eu vejo, nossa, eu não quero morrer, então eu não quero que ele morra também. Ele também tem sentimento. Existe razão e fundamento naquilo que ele pense, mesmo que seja diferente daquilo que eu penso. E aí... Isso se torna fantástico entendendo que... E olha, e o Maturana, como você sabe, ele é biólogo. Então ele vai na estrutura biológica para falar desse amor. O quanto o amor constitui.
E aí a gente vai dizer, tá, mas e aí, tá, e o amor é tanta guerra, é tanta violência. Sim, eles nos chamam atenção porque ele é justamente o hiato. Por isso que o tiro dá jornal e o abraço não, né? E para nesse momento, existem muito mais pessoas se amando, se abraçando, do que dando tiro uma nas outras, pode ter certeza. Mas o tiro, ele dá notícia. Porque o tiro é o hiato, essa experiência. O lastro civilizacional é o amor. Essa é a teia. O amor é a experiência de. Eu até botaria relações amorosas na universidade como tema, mas ia ficar estranho. Aí eu botei empática, e depois eu vou dizer por que a empatia eu acho que leva ao amor. Ou revela o amor. Só que eu achei que ia ficar estranho relações amorosas na universidade, criando relações amorosas, para ver como é estranho, né? A gente ia ter outro tipo de problema daí, né? Porque entrar em conflito de entendimento. É. E entrar Gente, numa temática de assédio, né? sim. E, gente, assim como o Roger abriu, eu não tenho essa coisa de atrapalhar a linha de raciocínio, pelo contrário, eu adoro que falem, viu? Então, se quiserem levantar a mãozinha para falar qualquer coisa, eu peço para o Roger dar uma cuidada e pode falar, porque eu não tenho problema com linha. Meu raciocínio não é em linha mesmo, é uma raiz cheia de coisa. Então, vem uma questão e a gente movimenta. Relações amorosas na universidade, mas é isso mesmo, né? Mas para ver isso é diagnóstico, né? Quando a gente fala em relação, a gente fica assim, nossa, se falasse relações de violência na universidade, tá, não, aí tranquilo agora. Se fala relações amorosas, a gente, como assim amor, né? E, bom, então, gente, o amor é enquanto esse lastro. Por que a gente tá tudo juntinho, né? A gente pega o carro para viajar, tu vê assim, aí tu tá numa cidade, né? Aquele monte de gentinha, um monte de gente tudo ali apinhada, tudo uma morando pertinho das outras. Aí tu sai um tempo, tu fica um monte lá, uma casa aqui, outra ali, chega na outra cidade, um monte de... Por que a gente tá tudo amontoado? Porque a gente se gosta. Mesmo que a gente tenha esquecido isso, a gente se gosta enquanto seres humanos. A gente precisa um aos outros, né? Precisa desse contato. Esse outro do Maturana, o amor é a emoção que constitui as ações de aceitar o outro como um legítimo outro na convivência. É o que eu falava antes. Por que um legítimo outro? Porque se eu tô dialogando com o cara, eu tô na cabeça com ele assim, né? Esse louco é um preguiçoso. Eu não tô olhando ele como outro. Porque eu tô separado pelo rótulo, porque ele é muito mais. Eu posso identificar ele como um preguiçoso, mas talvez o amigo dele não entende ele assim, vai dizer, não, fulano é muito legal. Já deve ter acontecido com vocês de dizer assim, não gosto do fulano, e falar, não aguento fulano, achei ele um chato, e a outra pessoa, não sei, eu acho ele muito legal. E aí tu pensa, né, a chatura tá onde? Na minha leitura ou no outro, né? Porque cada um achou uma coisa diferente daquele sujeito, né? E não tem problema, a gente vai ter julgamentos, isso é parte também da nossa humanidade. A questão é o que a gente faz com eles. Né? A gente estar preso nesse. Porque se a gente está preso ao julgamento e não consegue ver o outro além do rótulo, de preguiçoso, de irresponsável, de bagunceiro, de, sei lá, eu não vejo ele como um outro legítimo. Eu não busco ver ele nessa inteireza de quem ele é. E aí eu desumanizo o outro. Isso é importante, né? Para ver, a gente fala o tempo todo a humanização como um processo que vai e desfaz. Eu posso desumanizar, eu posso ter uma relação desumana, uma vez que eu não vejo o outro como um ser detentor de legitimidade, de sentimentos e ideias válidas. Porque quando a gente está marcado por um rótulo em relação ao outro, a gente não consegue se conectar à humanidade, porque o rótulo se coloca na frente. E aí é necessário a capacidade de ir além disso. E o Roger que me falou até da origem do respect, né, do respeito, eu achei muito legal, que é o olhar de novo, a origem etimológica, né, da palavra respeito. Isso eu aprendi com o Roger, de olhar, respeito é isso, é a capacidade de olhar novamente, olhar com mais atenção para aquele outro. Porque no início tu vai, tive essa impressão negativa, mas é só isso? Só tem isso ou eu posso ir além? Aí tem essa estação do Rogers e da Kindit,
que perceber de maneira empática é perceber o mundo subjetivo do outro como se, e ele grifa esse ou como se fôssemos essa pessoa, porque nós não vamos ser, nós nunca vamos conseguir realmente entender como uma pessoa, porque isso está determinado pela experiência de vida que ela tem, pelo que ela passou, pelo que ela sofreu, pelas alegrias que ela teve. Então eu não vou ter. Mas há um exercício de tentar entender a partir daquela perspectiva. Para isso eu preciso suspender o meu julgamento e entender que ela é realmente válida. Faz anos que eu faço esse exercício, eu trabalho com equipe na Floresta, na Unipam, vários lugares, assim, com bastante gente. Projeto, por exemplo, a Escola da Floresta, ela trabalha com uma democracia radical, então todo o círculo é sociocrático, né? Então todo o círculo pedagógico decide junto as questões, né? Não tem uma chefia. E é bem interessante, assim, aprender a suspender, porque eu fui dando conta, e não faz muito tempo que eu consegui chegar nisso, assim, de não tá me fazendo sentido o que o outro tá dizendo. Mas quantas vezes não teve sentido e foi legal no final das contas? Então dizer assim, cara, não faz sentido, mas deixa, sabe? Deixa. Não tem que fazer sentido pra gente sempre. A gente não tem que ser sempre convencido através da lógica. Às vezes a gente só abaixa e deixa a pessoa fazer da maneira como ela entendeu. E a gente é surpreendido por isso. E quanto mais tu abre mão de ter que ser convencido, que a pessoa te prove que aquilo é a melhor maneira de agir, quando tu larga esse peso, tu é surpreendido para coisas assim inesperadas. Tu diz, cara, se tivesse sido a minha ideia, não ficaria bom assim. E não fazia lógica, mas dentro da minha lógica. Porque era a minha leitura de mundo. Então, mesmo quando a gente não entende exatamente o outro, a gente pode abrir mão. Vai, Roger. Isso pode ser resumido por aquela frase, né? Quando a pessoa pergunta, mas e por que isso? E a gente responder, e por que não? Né? Às vezes a gente não está disposto a pensar e flexibilizar um pouquinho, né? Puxa, como é legal ser surpreendido positivamente pelas coisas que estavam fora do nosso alcance. Aqui a gente tem, a Fernanda colocou o olhar para uma pedagogia do cuidado, citando alguma coisa um pouquinho antes que tu estava falando. E agora o Rui falou, e pode estar fazendo muito sentido para o outro. Exatamente, Rui, olá. O Rui, esse tempo assisti aí no encontro, uma reflexão dele bem para essa linha também. Estamos bem conectados. E não faz sentido para mim. E grandes merdas, é isso que a gente tem que entender, sabe? Não, a gente tem que se desapegar da gente mesmo. A gente tem que ser desapegado da gente mesmo, o nosso julgamento, cara, não faz sentido, e daqui a pouco a gente não tem todo o domínio da compreensão de todos os fenômenos, a perspectiva da pessoa vai conseguir perceber coisas que nos escapavam. Então tu te abrir, cara, é transformador. E quanto mais fácil tu vê que dá certo, mais tu se sente, nossa, que legal, que bacana, assim, a gente poder largar. E é um peso que a gente larga, né? Porque a gente tende a ser muito controlador, a gente quer que tudo ali seja do nosso jeito. Não, tem que ser, porque assim é. Porque para mim tem que ser assim. Comigo eu faço assim, sabe? A gente tá cheio de. Isso nos fecha, né? A gente é cheio de coisinha, de como é que a gente é. E a construção do que nós somos é uma construção. Né? O Bruno é uma invenção que eu fiz na minha vida a partir das experiências que eu tive. Coisa boa dar uma desinventada em quem a gente é também. E aí entra uma reflexão que eu quero fazer a partir dessa imagem de que, tá, mas então a gente falou que o ser humano tem uma natureza empática, que o ser humano, que o amor é esse lastro do processo civilizacional e próprio da constituição ontológica do que é esse tal ser humano ou essa tal humanidade. Tá, mas então por que a gente entra em guerra? Por que a gente entra tanto em conflito? E aí que eu vou trabalhar um pouquinho sobre a comunicação não violenta dentro disso e dessa conexão empática, dizendo que todo conflito ele tem uma disputa pela razão. Ele tem duas ou mais pessoas que têm certeza que estão certas.
E é isso que aparece na imagem, né? Ali tem duas pessoas, cada uma tentando gritar com o megafone mais alto e tem um abismo entre elas. Tu pode ver ali, o cara ali, ele tem certeza que ele é o certo e que ela lá do outro lado com a maleta ela é errada. E ela na mesma certeza que ela é a certa e ele tá errado. E é curioso, porque quando a gente tá preso na ideia de quem tá certo, e muitas das mediações de conflito que são feitas por falta de método, a mediação de conflito, quando tenta um terceiro entrar, é tentar ver quem é que tá certo, né? Criança na escola, vamos ver quem é que começou a briga. Então a gente tenta achar um responsável, tenta ver. E o problema é justamente a ideia de achar que tem um certo. Porque se já pararam para pensar que no momento que a gente entende que existe uma certeza, existe uma razão, ela é a minha. Vocês já notaram? Sempre tem um conflito. Não, quem é que tá certo? É eu, óbvio. Então a ideia de certeza de quem tem a razão no conflito é apenas o argumento para dizer que ela é minha. Então os conflitos eles são infindáveis. E aí a gente pode falar no campo de um casal, por exemplo, ele é infindável enquanto os dois estiverem disputando a certeza. Aí fica o cara ali, o marido, dizendo: bah, como é que ela não percebe que ela tá errada? Como é que ela não vê que isso, aquilo, aquele outro? E ela, na cabeça dela, a mesma coisa. Mas como é que ele não vê que isso e aquilo? E isso não termina, porque a disputa, como não existe uma objetividade final de quem tá certo, eu vou passar minha vida inteira brigando e entrando em conflito. A não ser que eu suspenda a ideia da verdade. E aí que eu quero dizer que essa disputa pela razão, ela tem fundo numa concepção que eu posso dizer que se afirma principalmente ali com o paradigma da modernidade, pensamento cartesiano, que está muito no pensamento ocidental. E essa visão representacionista, essa visão de que tem uma realidade lá fora que é pura, né, que existe um mundo em si, e os meus sentidos desvelam. Meu olho é uma janela que me permite ver o mundo. Bom, se o meu olho é uma janela, eu vi o mundo assim, eu tô certo. Mas não existe esse mundo em si. Né? Não existe um mundo em pureza sem o indivíduo que o leia. Né? É uma relação dialógica entre a nossa essa tal realidade e a construção. Eu nunca vou ver a realidade pura. Então, essa concepção representacionista, o representacionismo como a ideia de que existe, ele reforça isso. Porque eu estou numa briga tentando ver quem é que está certo. E aí que o Marshall Rosenberg e a CNV, ela vai propor tu ir além disso. Tu sair dessa disputa e buscar se conectar empaticamente ao sentimento e à perspectiva do outro. Tá indo, gente? Tranquilo? Maravilha. Então, o que a CNV propõe para isso? Né? O que a CNV, qual é o instrumento que a CNV, né, o método que a CNV propõe para isso? Ele primeiro propõe essa aceitação do outro. Né? Toda base, todo diálogo verdadeiro, eu preciso perceber o outro. Todo relacionamento ele depende que eu perceba o outro como esse legítimo outro. Entenda que por mais distante que a visão dele seja a minha, ele tem a mesma razão. O sentimento de ter razão dele é o mesmo meu. Me deu uma vontade, eu acho que eu vou tentar compartilhar um vídeo aqui com vocês. Me veio agora na cabeça aqui, que eu acho muito divertido. Eu tenho que cortar na metade dele, mas eu tiro no momento certo. Peraí. Deixa eu ver uma coisa. Acho que eu vou ter que. Aqui eu não tenho YouTube Premium nessa aba. Tá, peraí. Aguentem aí, gente. Se quiserem comentar alguma coisa, eu resolvi bagunçar minha própria apresentação. Me veio a ideia de. Mas essas ideias. É um vídeo do Porta dos Fundos que eu acho muito massa. Acho que eu vou parar aqui.
É rapidinho. Tá. Vou mudar aqui. Eu vou dar um play aqui no início e vocês vão me dizer se está rolando o áudio. Saiu um ruído aí? Não. Nada de áudio? Ixi. Isso aqui. Quer que eu tente aqui? Deixa eu tentar ver de novo, porque sempre está selecionado, compartilhar. Ué, mas está marcado ali com áudio. Ué? Ah, não. Labinho ali embaixo? Tá, agora vai dar. Tava na guia do Chrome, mas não na janela. Eu nem sabia que tu podia fazer opção. Agora sim? Mas tá com ruído mesmo. Tá, vou abrir aqui. Eu acho um barato esse vídeo. Às vezes eu assisto ele de novo só porque a interpretação, as caras, eu acho muito legal. Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Eu sou Deus. Deus. Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Alguma tinha que estar certo, correto? E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba. E você, como não seguiu à risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Oh, mas eu não sabia É o mesmo que... papo de Gandhi. Porque Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o deus polinésio era o deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus. Deixa eu ver aqui. Judite. Catholic. Errou. Errou feio, errou rude. Não tem algum jeito assim... Não encosta em Deus. Sim, pra me redimir? De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Tá certo. O Bruno tentou fechar a aba e eu acho que ele fechou a nossa conversa aqui. Que já deve estar retornando, pessoal. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Acho que ele escolheu Deus errado e caiu um raio lá, hein? Eu acho, cara, que ele zoou com o deus polinésio e a coisa ficou feia para ele. Mas dá pra redimir, basta esfregar a barriga e os peitos no chão. A gente só não viu como que faz isso, mas dá para ter uma ideia, né? Sabe por que eu me derrubei? Porque eu tirei, porque ela ia falar uma coisa que talvez ia contrariar as orientações iniciais. Ela ia entrar num tema que envolve uma questão. Eu preferi evitar. Depois, quem quiser, assista em casa o vídeo. Mas o fantástico é isso, né? Porque a ideia de verdade, a religião traz muito isso, né? Claro, a visão dogmática das religiões, né? Que tipo, eu tenho certeza que eu tô certo, então eu brigo com os outros porque o meu Deus é certo. Tá, mas toda certeza, todo esse fervor que eu tenho, o outro também tem. E se eu inviabilizo a certeza dele, eu inviabilizo a minha certeza. Né? Como é que eu... Não, eu sou certo, ele tá errado. Tá, então ele vai dizer que ele é certo, eu tô errado. Pronto, então... E isso é legal, né? O deus lá da Polinésia era o deus verdadeiro. Né? Imagina, bom, então vai chegar lá, vai morrer, vai ter um deus. E essa ideia essa dificuldade de conviver
com as diferentes percepções da vida, né, que a gente tem. Porque a gente está preso que só pode ter um Deus, só pode ter uma visão, só pode ter uma razão, só pode alguém, se está certo, só tem um certo. E esse certo sou eu, obviamente. Deixa eu voltar a compartilhar lá, já que eu baguncei tudo aqui. Onde aqui é? Bom, tá, então a gente tem essa ideia de que é uma verdade, tem uma maneira certa de ver o mundo, né? Eu não consigo compreender, então, a visão de mundo como uma construção. E é importante perceber que a gente não vê o mesmo mundo. Por exemplo, eu ver um cachorro correndo na direção de uma pessoa. Se é aquelas pessoas cachorreiras, tipo o Roger é um cara cachorreiro, ele já vai querer se abaixar, já vai querer, ai, o cachorro. Se é uma pessoa que não dá muita bola, vai ignorar. Se é uma pessoa que foi mordida por um cachorro, aquilo vai ser um pesadelo. Ela vai chorar, se ela tem um trauma, ela vai correr. A árvore que eu tenho, aí passa um diz, nossa, que árvore linda, toda florida. Aí daqui a pouco a tia que tem a árvore na frente varrendo as flores. Que nojo essas flores que estão sempre caindo na minha calçada. Então, quer dizer, não é a mesma árvore. Não é o mesmo cachorro. Então, para mim conseguir ir além do conflito, eu preciso entender que existem percepções diferentes e que a percepção do outro é válida. E se eu invalidar do outro, eu invalido a minha. E aí... né? Bom, então a CNV, ela propõe essa conexão compassiva, essa conexão afetiva, de compaixão, que valida. Não quer dizer que eu tenho que concordar com o outro. CNV, às vezes as pessoas acham que é CNV, todo mundo, né, todo mundo haribou, aquela coisa que ninguém... Não é. É tu conseguir ver... Eu posso discordar, eu posso pensar diferente do outro. Não há problema. Mas eu tenho que entender que ele tem direito de pensar, que eu posso respeitar e não dizer que ele é um idiota porque ele pensa isso, entende? Reduzir ele àquele pensamento. É perceber a humanidade e essa inteireza que tem por trás do outro, né? E não cair nesse rótulo. Bom, então, e o que a CNV, então, ela propõe, né? Como que eu supero esse conflito? Como eu vou além dessa ideia de disputar a razão? O que o Martin Rosenberg sugere é, em vez de eu dizer para o outro, tu é um preguiçoso, eu perceber que eu identifiquei ele como preguiçoso, ele como desorganizado, ele como grosseiro, porque eu tenho alguma necessidade dentro de mim que não é atendida naquela relação. E que, pode ver, a pessoa, quanto mais organizada ela é, quanto mais ela valoriza a organização, mais ela vai achar que os outros são bagunceiros. Quer dizer que ela está errada em valorizar a organização? Não. Mas ela tem que entender que ela tem uma necessidade grande. Então a exigência dela vai ser... Ela vai olhar o mundo inteiro como bagunceiro. Aquela pessoa que tem essa necessidade, porque nós todos temos essa necessidade, mas ela tem uma necessidade um nível mais baixo, ela vai olhar para a mesma pessoa que eu estou taxando como bagunceiro e vai dizer, não acho ele bagunceiro, acho bem tranquilo, assim, ele deixa uma coisa ali, mas outra aqui, mas não é problema para mim. E a nossa cultura ocidental, a gente não é ensinado a olhar para dentro para o nosso sentimento. Então a gente sempre joga para fora. Então, quando, por exemplo, assim, eu não digo para o meu companheiro, para minha companheira, nossa, eu preciso mais contato, eu preciso de tempo para a gente ficar junto. Eu digo, tu não me dá atenção. Ou seja, a gente não olha para o nosso sentimento. A gente reflete isso na ausência do outro. Mas eu só vi o outro como um ser faltante, errado, porque ele está em contato, ele está em contraste com uma necessidade minha. Então eu não olho para meu sentimento de solidão, eu não olho para minha necessidade de ter mais atenção. Eu olho para aquele que não me dá atenção, para aquele que não está nem aí para mim.
E aí eu gero o quê? Porque se eu digo pro outro, tu não tem nem aí pra mim, tu não me dá atenção, tu não fica comigo. Eu tô falando um campo mais de relacionamento mais amoroso aí de casal. Se eu fico dizendo isso pro outro, o outro vai se bloquear. Se eu chamo o outro de irresponsável, se eu chamo o outro sei lá, de violento, eu sempre, no momento que eu fizer isso, o outro vai se defender. Ele vai se fechar. E eu não tenho como dizer, porque eu não tenho não existe uma neutralidade. Eu não tenho como dizer o fato do que ele é. Eu digo meu filho, eu tenho um filho adolescente aqui, né? E aí eu posso dizer assim, eu posso dizer pra ele, tu é bagunceiro. Os amigos dele não acham um barato. Vai lá pro quarto deles, eles estão super à vontade, né? Mas isso não significa que a minha necessidade de organização não seja legítima. Mas eu posso comunicar isso sem apedrejar o outro. Eu posso dizer que eu me sinto desrespeitado, eu me sinto sobrecarregado quando tu desorganiza as coisas. Assim, quando tu deixa as coisas fora do lugar. Então, a chance, quando eu falo como eu me sinto para o outro, aumenta muito as chances do outro se abrir empaticamente para tentar resolver aquela situação. A acusação num conflito é a pior estratégia. Eu apontar o outro a partir de um defeito que eu vejo pela minha leitura de mundo é a pior forma de eu resolver. Eu vou afastar da solução. Mas quando eu digo como eu me sinto, e aí a CNV trabalha muito assim, necessidades, sentimentos. Esses símbolos são de um jogo que eu super aconselho. A gente trabalha muito com as crianças na Escola da Floresta, eu já trabalhei também em muita formação de CNV, que é o Grok. Agora eu até vi que o Grok fez uma plataforma online bem bacana. Eles lançaram. Só que tem, como sempre, né? O free ali, tu tem. Mas eu até cogitando em pagar, tem uma opção vitalícia ali. E o Grok, ele tem esses símbolos, né? Ele é muito simples, na verdade. O Grok é um baralho, são cartas que um baralho que tem esse símbolo amarelo, esse solzinho, fala de necessidades humanas. Então vai estar ali, né? Respeito, consideração, atenção, cuidado, conforto e assim por diante. E outros sentimentos, né? Ali, ó. Tá aí o Roger com o Grok dele. Abre aí, Roger, lê aí umas 10 necessidades, assim, porque quando o cara olha para isso, a quantidade de necessidades e sentimentos que tem, tu vê como o nosso vocabulário é pobre. É pobre. Porque a gente, eu tô triste, eu tô incomodado, a gente usa um máximo 10 sentimentos, e tu vai lê uns aí, Roger, uns 10. Vocês terem uma ideia, isso aqui é só necessidades humanas, ó. Isso aqui é só sentimentos. Então, a mesma quantidade, eu nem sei qual que é, mais ou menos uns 50 de cada, Bruno. Acho que também não sei. Ó, eu tenho por aqui. Algumas necessidades: motivação, movimento, ordem, participação, paz, pertencimento, privacidade, amizade, aceitação, abrigo, valorização, tranquilidade. E nem sempre está no nosso radar, né? Nem sempre a gente se dá conta que a origem do conflito é uma coisa que está gritando dentro da gente, né? Então, gente, para vocês verem, o que o Marshall Rosenberg, ele vai vendo que esse sentimento que nós classificamos como negativo, ele está relacionado a uma necessidade humana básica, não atendida. Só que eu não olho para o sentimento porque a gente não trabalha habilidade socioemocional, nem na escola, nem na universidade, em lugar nenhum, nem na família.
Então, não há um treinamento para mim fazer esse autoconhecimento, para essa relação intrapessoal, para mim construir essa relação comigo mesmo. Então, eu vejo todo mundo que não satisfaz a minha necessidade, eu vou dando rótulos. Quando eu percebo, opa, eu que tenho uma necessidade, né? Quando eu acho que o outro, por exemplo, tem pessoas que dirigem de um jeito, assim, mais rápido e coisa. Se o carona que vai com ele tem uma necessidade maior de segurança, já vai agarrar no puta merda e já vai ficar, meu Deus, o fulano é muito irresponsável, ele é muito agressivo no trânsito. Eu não tenho problema, eu vou sentar e vou achar bem tranquilo, eu vou sentar e vou me embora. O cara tá andando, né? Então, será que o outro é necessariamente incauto na direção, ou eu vejo isso quando a minha necessidade não está sendo atendida? Isso é revolucionário, gente. É transformador. Eu começar a olhar para as necessidades que eu tenho. E elas são legítimas, não é para dizer, isso não é para dizer assim, então a necessidade é tua de segurança, então te rala. Porque tu tá inventando isso. Não, ela é legítima e eu posso comunicar isso. Mas eu vou comunicar de forma empática. Eu vou dizer como é que eu me sinto. Olha, eu me sinto amedrontado quando tu dirige desse jeito. Tu poderia dirigir um pouco mais devagar, em vez de acusar o outro de, sei lá, de irresponsável, o que for. Então é parar de transferir. Isso vai me trazer um amadurecimento das relações muito grande. Vai mudar completamente. E eu vou ver que os sentimentos que eu entendo como bons, ele é quando eu tenho essa necessidade atendida, de diversão. Nossa, a gente saiu, se divertiu tanto. Eu fiquei feliz, porque a diversão é uma necessidade. Quando eu tô com essa necessidade de diversão, eu vou ficando azedo, vou ficando irritado, vou ficando triste. E aí vou. Então, quando a gente usa esse baralho, e aí quem tem um educador, pai, mãe, quiser, o Grok é bem bacana. É um exercício muito. Tem várias maneiras de trabalhar, mas uma maneira que a gente faz, por exemplo, é tu distribui as cartas de sentimento em roda, uma carta de sentimento para cada um. Aí cada um tira a carta e não fala pro coleguinha do lado, tu fica ali com a carta. E aí tu vai falar pro grupo quando tu te sente daquela maneira. Quando o meu professor diz que vai ter uma prova amanhã e eu não lembrava. Quando a minha mãe, não sei, quando o meu esposo... Eu me sinto assim quando o meu esposo passa o final de semana inteiro fazendo churrasco e jogando futebol com os amigos. Eu me sinto assim. Aí o grupo vai tentar adivinhar qual é o sentimento. Isso é muito legal, porque eu ajudo a conhecer aquela pessoa, né, aquele estudante, aquele colega, não importa quem seja, porque ele vai falar em coisas. A gente descobre coisas das pessoas que a gente não tinha nem ideia quando a gente faz isso. Porque ali no cotidiano de trabalho, né, vamos dizer que a gente faz com nossos colegas lá do nosso campus. Quando está no cotidiano de trabalho, a gente fica ali, resolve isso, mas quando tu entra nisso, a pessoa diz, nossa, quer dizer que ela tem medo. Quando acontece isso, tu vai vendo um humano por trás do colega, porque o colega de trabalho, às vezes, é aquela que parece que ele está congelado, assim, que ele está congelado esperando para descongelar no outro dia e tu trabalhar com ele, né, na tua equipe. Tu não consegue ver que ele tem uma experiência, que ele tem dor, que ele tem sofrimento. E à medida que eu começo a ouvir... Claro, tem aqueles que a gente tem maior proximidade, mas tem uns, assim, os que a gente não bate o santo, né, como você diz, às vezes, a gente não tem nem ideia. E aí, quando começa... Aí tu diz assim, cara, agora eu entendo. Eu vi muitas rodas com Grok das pessoas passarem a dizer assim, cara, eu nunca tinha pensado, agora eu comecei a entender o fulano. Aquele colega, aquela pessoa que ele tinha um problema de conexão, de relacionamento, ele entendeu as dores que tinham por trás, as experiências, os sentimentos, e aí eu humanizo. Porque a empatia, gente, mesmo sendo da natureza, ela pode ser abafada por essa cultura
ou ela pode ser revelada, estimulada, né, pela educação, pelos nossos contatos. E muitas vezes esse mundo que se relaciona por redes sociais, tu acaba vendo, às vezes, uma visão muito romantizada do outro. O cara do Instagram, ele tá sempre comendo saudável, ele tá sempre feliz, ele tá sempre bem arrumado, ele tá bonito. Então, tá tudo. A nossa conexão empática depende de eu ver o outro na sua inteireza, e ver o outro, inclusive, na sua dor. Então, o contato direto, né, o interpessoal que vai além de uma rede, que a gente tem perdido muito, principalmente na última década, ele é fundamental para florar, porque é aí que eu vejo. E é bem, o quanto essa empatia, ela é natural, assim, eu vejo, eu gosto também de contar uma vez, assim, que eu estava pegando um ônibus em Santa Maria, e fechou a porta do ônibus e uma pessoa ficou com o braço preso na porta. Gente, assim, a comoção e o desespero de todo mundo que estava ali, que nunca tinha visto aquela mulher na vida, para tentar soltar o braço dela. Porque tu poderia dizer, não é meu braço. As pessoas não viam, elas não queriam nada, elas não iam ganhar dinheiro, elas não iam se beneficiar com aquilo. Mas isso está na nossa natureza, a gente vê o outro numa situação de apuro, de sofrimento, e a gente tem um impulso. Mas a gente se vê cada vez menos. A gente vê só a sombra na parede da caverna, lá que o Platão fala na República. A gente vê uma versão muito simplificada. E essa visão instagramável do outro, ela não estimula muito o desenvolvimento empático. Então, galera, eu não vou entrar muito em CNV, porque eu sei que vocês já tiveram coisa, só para dar uma... principalmente para falar do Grok, porque eu não sei se já foi falado do outro encontro. E aí eu vou falar agora de algumas práticas cotidianas, alguns olhares que a gente pode desenvolver na nossa rotina enquanto servidores, seja com os nossos estudantes, seja com nossos colegas de trabalho, ou mesmo na nossa casa, com nossos filhos, com nossos companheiros e companheiras. Eu falei universidade aqui, mas, né, isso é para seres humanos, né, em geral. Então, a primeira, assim, é o desenvolvimento do autoconhecimento, gente. Enquanto eu não... Porque, assim, eu não vejo o mundo puro, eu não vejo o mundo em si, se eu entendo que o mundo não é uma verdade, e eu vejo ele sempre através de um filtro que é construído pela minha visão de mundo, um filtro construído pelas minhas experiências, pela cultura do meu tempo. Então tem as experiências pessoais, individuais, tem o tempo, e aí fala um pouco dessas gerações, né? E aí eu acho curioso porque a gente até falava naquele encontro lá que o Rui estava, que foi o pessoal dos nudes, o pessoal que trabalha aí com assistência estudantil, e falava assim de que a gente tem um choque entre gerações, assim, né? Então hoje a gente vê a geração Z, que é eu acho que a maior, claro, a gente tem uns millennials, até uns baby boomers, a verdade, mas em geral a maioria é a geração Z. E a gente fica insatisfeito, porque, claro, a gente vê, cara, como eles são frágeis, qualquer coisa se magoam, qualquer coisa se emburram, eles não têm dificuldade de ter responsabilidade. E sim, já vimos isso. Bom, já vimos, já sabemos, então ele passa a ser um problema nosso. A questão, o que nós vamos fazer com esses estudantes que têm dificuldade, sim, de assumir uma responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? E por que essa diferença entre gerações? E nós, assim, por exemplo, acredito que a maioria ali, millennials, nós sofremos
o preconceito, o julgamento dos baby boomers, ou mesmo da geração. E agora nós somos só um novo velho que aponta para a geração e diz, essa gurizada tá perdida. Não prestam mais, não querem nada com nada. É a mesma coisa que nossos pais, os nossos avós diziam da gente, né? E eu não quero dizer que essa geração não tem uma fragilidade. É óbvio que tem, todas têm. E essas fragilidades mudam de geração para geração, né? É a questão que eu tenho que tentar ir além do que eram meus pais, né? Eu não posso agora fazer a mesma coisa. Assim, isso aí nem é música. Agora a galera que ouvia a crítica do rock, por exemplo, né, um tempo, agora está dizendo das músicas da agora. Isso aí nem música que eles estão ouvindo. Então a gente vai ficando muito parecido, né, com nossos pais. Então essa capacidade de olhar, e mesmo que seja diferente, eu não vou ter que gostar das mesmas músicas, sabe? E eu posso ajudar nas mas é não terminar a pessoa no rótulo. Não desumanizar a pessoa a partir do rótulo. E para isso, gente, eu tenho que compreender a mim mesmo. Eu vou andar minha vida inteira. Tem uma música que eu gosto muito, cara. Uma música pouco conhecida do Juraildes da Cruz. E é uma música que diz assim, eu tentei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. E aí ele tá falando dessa... Se tem uma coisa que a gente vai arrastar o resto da vida com a gente, é a gente mesmo. Então, se a gente não olhar para as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas experiências, não adianta. Não adianta trocar de cidade, não adianta trocar de emprego, não adianta trocar de namorado, de namorada, de esposa, porque a gente vai continuar carregando a nossa percepção. Os nossos problemas estão muito mais relacionados a nós mesmos do que o mundo. Né? Tu já viu assim, por exemplo, o cara pega aqueles astros do rock, atores, os caras têm tudo, tem dinheiro, tem, sabe, não tem aquela vida que toda, sabe, que a maioria das pessoas pediu a Deus e enfia uma bala na cabeça. Estão depressivos, estão sofrendo. O ruim foi exatamente isso aí. Você culpa seus pais. É isso. E eles são como, né, são crianças também. E é isso, quando a gente entra nessa... A gente tem que suspender esse julgamento, gente. Isso é básico. E, nossa, a gente carrega muito isso na universidade. Eu não falo da Unipampa. É, na verdade, todo espaço humano, que a gente... Esse é o nosso espaço principal, né? Que a gente trabalha. Eu carrego muito isso, não estou falando de vocês, eu carrego, mas a gente tem que ter essa coragem de ver e dizer, nossa, olha só, como é que eu vou ter uma relação afetiva com os outros se eu estou o tempo inteiro reduzindo as pessoas a quem eu gosto, quem eu não gosto, quem é bom, quem não é, né? Então, quando eu pergunto ali, né, o que me irrita, o que desperta a minha impaciência, por que eu reajo dessa... Eu vou vendo que eu tenho uma programação dentro de mim. Eu tenho como um programa mesmo. Em algum momento da minha vida, eu disse assim, diante dessa circunstância, eu vou reagir dessa forma. Isso não é natural, isso é uma invenção. E se eu não consigo compreender o programa que tem dentro de mim, eu vou ser vítima da circunstância. Eu vou continuar achando que o problema é meus colegas, o problema é meus alunos, o problema é minha esposa, o problema é minha cidade, o problema é o meu carro. E não vou ver que o problema sou eu. É o único problema que a gente carrega o tempo inteiro. Né? Os problemas estão no olho de quem vê o mundo. Deixa eu pegar aqui o poema, a música do Juraildes, a letra inteira, porque ela é muito boa. Tentei correr de mim. Eu acho muito bom isso aqui. Ó. Tá. Correr de mim, na verdade. Ele fala, eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Aí ele falava, quando o calcanhar chegava, o dedão do pé já tinha ido. Escondendo, eu me achava, e me achava escondido. Só sei que quando penso que sei, já não sei quem sou. Já enjoei de me achar no lugar que aonde eu vou, eu tô. Aí repete o refrão. E aí, essa eu acho demais. Ele fala, tô pensando em tirar férias de mim, mas eu também quero ir.
Vou ver se minha sombra não for. Se ela for, eu fico aqui. Um dia desses, sonhando, eu pensei, não vou me acordar. Eu vou me deixar dormindo e levanto para comemorar. E aí aqui mais no final ele fala: o espelho me disse, só tem um jeito pro assunto. Não adianta querer morrer, porque se morrer, vai junto. Se correr, o bicho pega, mas se limpar, o bicho some. Tem que desembaraçar o novelo da vida do homem. Essa também eu baguncei, minha apresentação não tinha pensado. Podia até ter botado em tela. E é lindo, cara, porque é isso, né? A gente quer... A gente tá correndo atrás de mudanças, a gente está indo atrás de novos empregos, de novos relacionamentos, e não percebe que a gente está carregando essas dores e não tem saída. Né? Se correr, o bicho pega, mas se limpar, o bicho some. Tem que olhar para o bicho, né? E a gente não quer olhar porque ali tá nossas dores, tá nossos traumas, tá os nossos preconceitos. Então a primeira coisa é coragem. Primeiro é ver que tem uma lente, que eu não vejo o mundo puro. Bom, eu vi que eu não vejo o mundo puro, que eu construo o mundo. Tá, agora tem que olhar com muita franqueza para como eu construo. Bom, então, autoconhecimento. O segundo, suspender os julgamentos, que é não ficar na primeira interpretação. Né? O que realmente aconteceu, né? Não é bagunceiro, eu vi coisas fora do lugar, isso é o concreto. Eu vi prato em cima da cama. Isso é concreto, bagunceiro é julgamento. Então, tu conseguir olhar para as coisas, para quando tu comunicar, depois tem os 4 passos da CNV, eu nem também não até tenho aqui, mas eu não pretendi, que eu imagino que deve ter sido trabalhado. Posso só citar para relembrar. Mas os 4 passos da CNV tem essa observação, né? Que o primeiro é tu olhar e conseguir falar, ó, quando acontece isso, quando eu vejo as coisas fora do lugar, quando tu não reserva um tempo para ficar comigo no final de semana, quando tu corre muito rápido de carro, né? Eu me sinto, aí eu primeiro observo, separando da observação o julgamento, o rótulo que eu faço. E aí quando eu tento, o que eu vi realmente, né? E o que eu tô carregando da minha necessidade transferida para o outro? Que outras explicações podem existir? Cultive a curiosidade pelo outro. Então, tentar ir além, né? A pessoa vem, professor, não entreguei o trabalho a tempo. Irresponsável, né? E não, ok, eu senti isso, né? Eu vi que, eu entendo, esse julgamento tá em mim. Eu vejo ele como responsável. Tá, mas vamos além. Vamos tentar ver o que tem atrás, o que tem a mais. E aí eu posso perguntar como é que tu tá, o que aconteceu, como é que eu posso te ajudar para que isso não se repita. Entende? Tu vai construindo. Eu sei que para muitas pessoas vai parecer, mas isso não é a minha função de professor. Mas esse é o problema, gente, não é função de ninguém no mundo. Alguém tem que pegar essa função, pelo amor de Deus. Alguém tem que se ajudar nisso, né? Se ninguém tem essa função, a gente está com um problema bem grande, porque ela não vai transformar. As famílias não estão preparadas, a escola não está, a universidade não está, o mercado de trabalho não está. Como é que resolve, né? Pratique a escuta ativa. Então, fica à vontade, gente. Observação, colocação. Daqui a pouco já vai até terminar aqui a apresentação. Fique à vontade para a gente usar o tempo para dialogar, tá? Não se sintam assim, desencorajados, né? Podem colocar aí o sentimento de vocês. Pratique, mesmo que seja para pensar diferente, é muito legal, eu acho um barato. Pessoas que dizem assim, eu penso de outro jeito, porque aí que o negócio fica legal, porque né, tu consegue construir um diálogo. E é de verdade, tá? Porque tem gente que fala isso e é mentira. Ela não quer que discorde, né? Ela não quer que... Ela, no fundo, ela fica braba se discorda, né? Ela vai ficar... Ela diz que quer perguntar, né, mas também não diz que eu estou errado. Bom, então aí pratica a escutativa. Escutar é muito mais do que ouvir.
Não é tipo assim, tá, eu não tô nem aí. Eu tô só, a pessoa tá falando e na minha cabeça tá assim, irresponsável, irresponsável, irresponsável. E a pessoa explicando alguma coisa, eu só vejo irresponsável, irresponsável. Né? Ou mal educado, grosseiro, ou sei lá. Então é tentar realmente, vou me habilitar, vamos tentar, eu acho que é responsabilidade, mas vamos além, vamos tentar ouvir, vamos amorosamente, imagina que é eu, né? Quantas vezes talvez me taxaram como irresponsável e eu não me sentia, né? Na maioria das vezes, quando as pessoas nos apontam tal qual coisa, a gente não se sente, né? A gente aponta os outros, mas quando alguém aponta da gente, não, eu capaz, irresponsável, eu não. Só o outro, né? Só o outro pode ser algo ruim, né? Então, quando a gente começa a se colocar realmente no lugar do outro, tentar compreender, isso ajuda. Então, escutar é mais que ouvir. Então, não interromper, fazer perguntas. A CNV usa muita paráfrase, assim, tipo, de tu validar o outro tá falando, assim, assim, não é realmente essa situação que aconteceu contigo deve ser bem frustrante, bem difícil, poxa, o gato comeu o teu trabalho na véspera da entrega, deve ser bem complicado. Né? E e isso que é suspender o julgamento, mesmo que cara, esse cara tá me aplicando, porque claro que a gurizada aplica, né? Também não é que agora eu vou ser um anjo e os vão me contar a história, eu vou tudo achar que pode, qualquer desculpa vale. Não é isso. É tentar ir além. Porque mesmo a pessoa que está mentindo, inventou que o gato comeu o trabalho dele, ele ainda é um ser humano frágil por trás disso, né? O que tem por trás da mentira? Não quer dizer que eu tenha que acreditar, que eu tenha que ser bobo, inocente, mas eu posso tentar compreender o que esse humano precisa para que a próxima vez ele não precisa mentir que o gato comeu a prova dele, o trabalho dele. Isso era mais do nosso tempo, né? Hoje em dia tudo digital, tu vai ali, coisa, agora não tem tanto problema, é só imprimir de novo, não tem tanto problema do gato comer o trabalho. Mas já me aconteceu disso, já me aconteceu uma coisa assim, não era gato, não o que era, mas uma vez eu tive que contar e era verdade. O tudo feito em IA, né? Hoje o problema é esse. Chega, não tem uma palavra, chega até aqueles travessão do chat GPT, né? Do final ainda diz assim, posso te ajudar em mais alguma coisa? Gostaria que eu organizasse em tópicos. E aí eu posso dizer assim, vagabundo, sem vergonha, ou eu posso dizer, cara, esse teu trabalho foi chat GPT, velho, mas tipo, né, eu entendo, é uma ferramenta, tá ali, mas tu entende, né, que é importante pra tua formação, tu construir uma relação diferente com a inteligência artificial, e aí né, eu não sou bobo, eu vejo, eu disse que eu vi, eu percebo, mas eu trabalho isso mais do que zero e te arranca daqui que eu não quero mais te ver nem pintado. Né? É conectar amorosamente ao outro, apesar do outro estar nos aplicando algo. Fazer checagem, né? Bom, é isso mesmo, né? Eu tô te ouvindo, assim, é assim que tu sentiu, é isso, né? Tu realmente ter esse interesse real. É importante que tu te conectar para que seja verdadeiro. Tu olhar para ele como um legítimo outro e dizer, nossa, ele tem sentimentos ali, né? Mesmo que ele esteja me aplicando a um ser humano ali tentando, né? Tentando dar certo, e por causa de algum motivo ele está tendo certas dificuldades que resultam muitas vezes em uma mentira, em um trabalho em IA. Reconhecer emoções e necessidades, né? Então, ali, isso eu já tinha mencionado, empatia não significa concordar com o outro. Então o outro fala qualquer coisa, tudo que assim, então tá, eu preciso. Não é isso. É reconhecer que tem uma experiência legítima ali, que ele tem um sentido, ele sente daquela maneira, mesmo que seja muito diferente para mim, né? Quantas vezes eu não fui compreendido também, né? E a gente trazer essa experiência, mas às vezes a gente não lembra, né? Então a gente por exemplo, era aluno e tinha problema quando os professores faziam tal coisa. Aí a gente vira professor, a gente faz igualzinho. Tem bastante, né? Acontece. E aí essa desconexão, né? Por exemplo, eu faço muita crítica de avaliação por prova. Eu acho que prova é uma péssima maneira de avaliar. E às vezes eu estou dando formação pedagógica para educadores, né? E aí a maioria, né, aplica a prova.
Isso mais da educação básica, eu acredito que a universidade ainda tem muita prova, né? Mas a básica ainda tem mais. Deus o livre não ter prova, a maioria. E aí eu chego, às vezes, na formação, agora vou pegar aqui, vou distribuir para vocês, eu trouxe uma provinha, apenas com grandes referenciais do campo da educação, coisa básica, que eu tenho certeza que vocês, todos os professores, vão saber. São só teóricos bem destacados, perguntas bem elementares sobre cada um. Eu vou passar essa prova para vocês, e aí vocês vão ter aí 1 hora para responder essas 5 questões. Gente, os professores se apavoram, suam frio. Então, quer dizer, ainda está ali a presença de dor diante da prova, ainda está ali a experiência, mas eu não me conecto com o outro, né? Porque quando eu estou noutra posição, quando eu viro do outro lado do balcão, eu passo a ser o bodegueiro, no outro lado do balcão da bodega, aí eu esqueço a minha experiência eu me esqueço a experiência de estudante. E aí eu ajo da maneira como eu não gostava que agisse comigo. E ter empatia é isso, é conseguir entender como. E com o estudante é mais fácil, porque os educadores todos já foram estudantes, né? Então, tu tem na tua memória, não é nenhuma coisa que tu não viveu. Claro que cada um vai viver a experiência de maneira diferente, mas tu já foi estudante. Tu consegue entender como o estudante se sente. Então, isso, né? Ali, ó, imagino que isso tenha sido difícil. Eu tô buscando me conectar com os sentimentos daquela pessoa. Percebo que essa situação lhe preocupou. Valorizar diferentes perspectivas, aquilo que eu falava, né? Às vezes, aquela perspectiva bem diferente da minha é o que vai enriquecer aquela proposta que está sendo construída. As pessoas enxergam o mundo de formas diferentes. Empatia é compreender antes de convencer. Isso é muito importante, cara. A gente já entra num diálogo normalmente querendo. Se tem 2 pontos de vista, eu não estou tentando entender o que o outro está dizendo. Eu estou só querendo convencer que ele tá errado e que eu estou certo. Olha para isso. Pega assim, ó, tenta fazer exercício. Começou um conflito, um debate. Olha lá para dentro, dá uma congelada ali naquela experiência externa e olha para dentro, vê se que tu não quer é convencer o outro, não tá nem ouvindo que o outro, porque no final tu quer impor a tua razão e a tua maneira de ver. Deixa eu ver o que o Rui colocou. Lembrei de Paulo Freire quando ele nos ensina que o oprimido carrega o opressor dentro. Exatamente. Porque é o que eu tenho, né? É o que eu tenho. Então, assim, eu não consigo. Na maioria das pessoas não tiveram experiências para além das relações opressivas. Então, né? Se ser oprimido é ruim, eu não tenho perspectiva de outra coisa, me resta ser o opressor. Então, eu não tento ir além disso, né? Bom, quem sabe a gente muda essa relação de opressão, né? Então é bem comum isso. A gente reproduzir, por mais que a gente tenha sofrido com aquela experiência, a gente reproduzir. Rui, fica à vontade. Gente, boa tarde a todos e todas. Bruno, é uma alegria te escutar, velho. E isso que tu traz, cara, é muito impactante, né? E eu só queria fazer esse comentário, né? Porque me lembra Freire, né? Nessa perspectiva de escola, nessa perspectiva de universidade, nessa perspectiva de sala de aula, né? E como tu tá nos oferecendo uma oportunidade de nos repensar. Eu acho que a parada é essa, né? A gente conseguir se repensar. Eu estou falando um pouco dessa perspectiva de sala de aula porque eu estou como docente, né? Mas tem outros espaços que a gente também atua dentro da universidade. E aí a gente começa a pensar sobre o que realmente os meus estudantes captam de mim. Né? Porque por mais que eu não queira ser esse cara opressor, por mais que eu não queira ser isso, estou comunicando, né? E aí, lá na frente, eu trabalho num curso de licenciatura, que eles vão estar trabalhando na escola, eles vão reproduzir muitas coisas do que eu estou expressando para eles. E coisas que não são, talvez, tão legais assim, né? E aí acaba esse ciclo sendo
perpetuado, né, do que o Freire já nos ensinava, né? Então, essa tua... Eu não vou chamar provocação, cara, porque provocação eu acho que não combina muito com a parada não violenta. Eu acho que esse convite que tu nos faz, eu acho que é mais bacana, sacou? Esse é um convite, né, de quem é o RUI docente, quais são as necessidades desse RUI docente, quais são as necessidades dos estudantes do RUI, e o que é que a gente está construindo junto lá dentro, né, da universidade. E como isso reflete depois quando eles estiverem nas escolas, né? Valeu, mano. Bom te ouvir também, Rui. É, exatamente isso, né, cara? E porque se a gente vê em tese, claro que é uma tese extremamente abstrata, né? Porque a cultura ela se reproduz muito, mas pô, a gente vê que a gente não tá bem enquanto civilização, né? A gente tá sofrendo. Eu acho que isso é o mínimo que a gente está em sofrimento global, tá? Mas se acha tão pronto para ensinar as nossas crianças e os nossos jovens a... Tipo assim, a gente já não deu certo, sabe? A gente não deu certo. Como é que eu não vou fazer uma análise crítica de como proceder? Como é que eu vou proceder como aqueles que procederam comigo e esperar um resultado diferente? Então, essa transparência consigo, assim, sabe? Essa de olhar coisa crua mesmo, dizer, nossa, cara, tipo assim, velho, tá difícil as coisas. Será que a gente vai fazer do mesmo modo? Ah, não, porque tem que ter isso, não dá para botar componente de amor e de empatia, porque eles têm que estudar cálculo 1, 2, 3, 4, tem que estudar filosofia, aí tudo aquilo. Deus, não dá para tirar nada disso. E aí parece que as coisas são naturais, mas elas são inventadas, né? A gente inventou essa tal universidade. A gente inventou. Se a gente inventou, a gente pode, nós estamos aqui uns quantos, uns 20 e tantos, vamos se juntar e dizer, gente, vamos reinventar, vamos mudar essa parada toda, porque, né? Tem umas coisas que não estão legal, vamos ser franco, mas parece que a gente se torna vítima da criatura, né? A criatura parece o nosso criador, parece que agora não dá para mexer isso aí. Não, porque isso aí tem que ser assim. Gente, mas o que tem que ser assim? O sol vai nascer no leste, vai se pôr no oeste, pronto, isso aí tem que ser assim, não vou mandar o sol mudar. Mas tirando isso, cara, tirando as coisas naturais, a gente pode refazer. E essa franqueza, não ter medo de experimentar, né? Porque se eu tô sempre o novo, né? Ela é um jogar-se no desconhecido. Ah, mas pode não dar certo. Claro, o cara já não tá dando certo. Né? Então vamos arriscar, vamos fazer diferente. E sempre o novo, a experiência do novo, ela é um jogar-se num desconhecido, e é errante, e pode não dar. E tá tudo bem. Tá tudo bem não dar, sabe? Essa ideia de ficar preso a estruturas instituídas e achar que tem que ser assim, que a universidade vai ser assim, vai ser sempre assim, porque não sei o quê, porque o CNPq, porque não sei o quê, porque o MEC, porque... Não, gente, vamos, né? Vamos olhar para isso, e a gente é adulto, vamos nos permitir reinventar. Coisa braba, o cara nascer no mundo já tá tudo já inventaram antes da gente. Tá, o Estado tem que ser assim, tem 3 poderes, a universidade é assim, ensino, pesquisa, extensão. Então aí, se a gente quiser botar um quarto, vamos inventar, gente, vamos criar, sabe? Vamos experimentar as coisas. A gente é muito preso dentro das estruturas, tem muito medo do novo. E tem que ter coragem, cara, e saber que a vida é errante mesmo. E se não der, a gente tenta de novo, faz de outro jeito, vai experimentando. Então, valorizar, isso está muito relacionado a valorizar perspectivas diferentes, olhar para além do óbvio, não achar o tem que ser assim. Gente, a função da escola da floresta, nossa, se a gente tivesse dado bola ao não dar, a gente não tinha feito... o tempo inteiro disseram para nós que não dava, que não podia. O tempo inteiro. Ele foi lá e fez. Claro que ainda tem um monte de coisa para ser feita, para ser melhorada. Mas, sabe, a gente tem que questionar esse não dá, esse não pode. Se tá ruim, vamos melhorar, gente. Acredite, dá, vamos fazer diferente.
Lembre-se das batalhas invisíveis, né? Nem todo sofrimento é visível. Então, o cara lá que fez tudo no chat GPT, o estudante que não vai na aula, ou o cara mata tudo nas minhas aulas, tá, mas o que o cara tá pensando, né? O que o cara tá sofrendo? Gente, volto a dizer, não tô querendo entrar num coitadismo, agora, porque a gente sabe que tem muitos casos, a gente viveu já no campus Caçapava, inversão, que o aluno que estava de sacanagem, ali aprontando coisas, usando, tem, óbvio, não é isso, mas é tentar não cair nesse rótulo, não achar que, ó, é isso. Não quer dizer que eu tenho que acreditar em tudo, mas eu tenho que estar aberto a conhecer mais. Então ali a pessoa pode estar sofrendo, o que tem por trás? Né? Ele fala ansiedade, depressão, sobrecarga, tem muita coisa que pode estar por trás dessas experiências. E eu vejo só uma face, e a face que eu vejo é a partir da minha lente, a minha lente a partir da minha necessidade. Eu sou professor, eu quero que ele entregue um trabalho bom. Se ele não entrega, ele é ruim, ele é errado. Mas isso é uma necessidade minha. Claro que tem a necessidade educativa, formação, mas eu preciso tentar entender que o ser humano não... Aquilo assim, eu não misturo o pessoal com o profissional. Ora, não mistura, gente. A gente não pega, chega na universidade, estende a nossa humanidade num cabide e vai só o Bruno acadêmico, o Bruno profissional. Essa separação não existe. Faça uma pausa antes de reagir, isso é legal, né? O velho respira fundo, conta até 10, né? Vê se eu quero só disputar a razão, ou realmente eu estou tentando compreender aquele outro. E aqui, gente, já bem para o final, esse ponto 9 é reconhecer o outro como sujeito, porque essa empatia, ela nasce quando a gente passa a perceber o outro não apenas como função, o aluno, o técnico, o professor, função, cargo, ou problema que ele me trouxe na vida. O cara sempre me traz problema. Sim, ele é gente, mas ele é mais do que... Né? Então, tentar ver além dessa... Sabe, de como eu acoplo ele na minha vida. Ele é meu aluno, então ele é só meu aluno, não consigo ver outra coisa, sabe? Então, conhecer ele, buscar conhecer, criar um vínculo mais afetivo, isso é possível, isso é transformador, gente. E não é um negócio assim, nem que nossa, vai aumentar muito o meu trabalho, né? Ou mesmo entre colegas, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, ele se aplica no relacionamento entre colegas. Às vezes a gente tem, poxa, né, técnicos que não se dão, técnicos que estão com o professor não se dá com o professor, então, aluno que não se dá com o professor. E, gente, isso é tão assim, eu felizmente não tenho nada, eu não tenho problema com ninguém, sinceramente, porque, claro que eu já tive conflitos, mas, poxa, olha para o outro, tenta e ver que ele não é só isso, sabe? E aí eu consigo perceber, eu consigo ser surpreendido quando eu vou além, porque a empatia é um compromisso com a humanidade do outro, com a nossa. Porque a humanidade, ela não é, como eu falei, ela não é isolada. A humanidade, ela é nossa. Mas essa humanidade do outro, né? Eu não posso desumanizar o outro a partir do rótulo, a partir da profissão, do cargo, vendo ele só a partir do problema que ele me traz, da dificuldade que eu tenho. Né? Isso é importante, isso desumaniza tanto a nossa visão como o próprio outro, né? Porque a maneira como eu me relaciono com ele, ela passa a ser maculada por esse rótulo, e essa mácula desumaniza, objetifica o outro, né? Torna o outro o objeto. E isso entra, inclusive, numa própria concepção de aprendizagem, tem nisso, né? Porque a aprendizagem, ela é conexão. Eu costumo dizer assim, que a aprendizagem ela é como uma maçaneta que só tem por dentro, uma porta que a maçaneta só tem por dentro. Eu não consigo, ninguém força o outro a aprender. Eu posso forçar o cara a assistir a minha aula e ficar ali parado em silêncio, mas aprender depende que ele coloque essa mão ali e abra essa porta.
Porque a aprendizagem é um fenômeno do sujeito aprendente. Ninguém faz ninguém aprender. Agora, sim, eu posso estimular esse outro, apaixonar a ponto que ele queira colocar a mão nessa porta e se abrir essa aprendizagem. Então, a própria aprendizagem não é o que eu ensino. E esse é um dos grandes problemas da educação, o foco no que é ensinado e não no que é aprendido. Ah, eu dei minha aula. Se não aprender, o problema é de quem não aprendeu. Essa é uma confusão, porque o propósito final da educação não é o ensino, é a aprendizagem. Então, se tem ensino e não tem aprendizagem, não existiu relação educativa. Então, eu dei a minha aula e pronto, não funciona. Porque eu dar minha aula, ponto, falta o quê? Conexão e emoção. Porque quando que eu pego a maçaneta e abro a porta do aprender? Quando eu me apaixono, quando eu sou mobilizado pelo outro, quando o outro brilha tanto o olho dele ao falar daquilo, e toca e diz e propicia que eu quero aprender isso porque eu quero, sabe, eu me conectei afetivamente. O próprio, pensando bem na aprendizagem mesmo, um componente, ele é paixão. A ciência é pura paixão. Dizer, agora eu vou arrumar a briga, né? Tudo bem que existe todo o método científico e a racionalidade daquilo. Cara, mas o que faz o cara ficar socado 10 horas dentro de um laboratório, olhando uma célula, uma coisa? É paixão, cara. A ciência, o que tem por trás da ciência é paixão, o que mobiliza atrás disso. O cientista é um apaixonado. Óbvio que a razão cumpre um papel importante, a racionalidade no processo científico, mas tem paixão por trás. E o estudante tem que se apaixonar. O estudante, eu posso apaixonar, eu posso me apaixonar e apaixonar os meus estudantes na relação educativa. Isso é conexão. Então eu falo aí já não mais o aspecto apenas humano, até nas hard skills. Precisa paixão também. Para tu ter aquilo assim, cara, essa técnica é difícil, eu canso, às vezes é chato, mas eu vou aprender, cara, porque eu tô apaixonado de ter essa experiência de aprender sobre isso. Aí a gente supera as dificuldades. O cara que tá apaixonado, ele sempre tem parte chata, né? A aprendizagem sempre envolve desacomodação. Já desde lá de Piaget. É desacomodar, então tem dor, a aprendizagem tem dor, eu estou no estado, tem um esforço, mas quando esse esforço é motivado, tem uma paixão por trás, coloca no outro lugar, o cara fala, ai, que saco, nossa, poxa, é difícil mesmo, mas tem algo que me move dentro desse edifício, que me faz enfrentar. Isso é paixão, isso é sentimento, isso é inspiração, né? Então, reconhecer o outro como sujeito, quanto estudante, não apenas para soft skills, mas mesmo para as hard skills. Se ele está apaixonado, se eu tenho uma conexão afetiva com os estudantes, a chance deles ter sucesso é muito maior do que eu chegar, vou dar minha aula, tá aqui o conteúdo programático, né, um e-mail aqui, trabalho, depois ele entrega. Né? Porque não tem conexão. Se não tem conexão, não tem relação humana, não tem afeto, e, consequentemente, não tem aprendizagem. Sim. Maria Denise, minha colega, fica à vontade, quer falar alguma, quer complementar? Não, só abriu sem querer. Bem-vinda, colega, não tinha visto que estava aí. Cláudia também, coisa boa ver vocês, saudades. Cláudia também foi nossa parceirona, há anos a gente desenvolveu um grupo de estudo de CNV. O Roger também. Na época o Rui, acho que era estudante ainda, o Rui passou, o Rui foi legal, foi abrupta a passagem do lado do balcão para o outro. Aí ele veio com a experiência bem viva. E é isso que tem que ter, tem que manter a experiência de ser estudante bem viva. Bem ali, tu tem que saborear aquilo para tu não te desconectar empaticamente do sujeito aprendente. Tem que manter a memória desse sabor, mesmo dos sabores amargos, né? São muitos. Tchê, eu me sinto felizado por essas experiências, irmão. É muito interessante isso. Colega, só fazendo um comentário rápido, né? Eu fui discente da Unipampa, eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, fiz concurso e tem
3 semestres, mais ou menos, que eu tô como professor, né? Então acho que é por isso é que o Bruno tá me dando essa dica massa, né? Valeu, mano. É isso, gente. E é tão simples, cara, não é, parece assim é que assim, a gente vive uma rotina e um sistema que desumaniza, né? O relógio, a pressa, o trabalho, tem que preencher o sistema, o professor tem que ir lá botar. Isso aí tudo vai enrijecendo, mas a gente tem que abrir espaço para essa humanidade, né? Para a gente manter a nossa sanidade e a dos nossos parceiros, né? Dos nossos colegas, dos estudantes. Por fim, deixa eu ver aqui. Eu não consigo passar. Ah, tá aqui. Então, vou propor um exercício para a gente fazer nesse momento. Fiquem bem tranquilos para fazer esse exercício bem à vontade. Eu não vou chamar vocês para falar, tá? Senão a pessoa já pensa pela metade para não correr o risco. Ou já fica planejando uma coisa bem bonita para falar, assim. Sabe aquele pecado bem aceito, assim. É que eu sou muito caridoso, né? Meu defeito é que eu sou muito bondoso. Tem essa. Então, às vezes a pessoa já. Então, fique bem tranquilo para viver essa experiência. Mas, assim, o que eu sugiro, assim, né? A gente pensar agora, aí eu vou dar um minutinho, até o Roger pode botar uma musiquinha aí. Vamos dar um minutinho e a gente vai fazer isso assim. A gente vai pensar numa pessoa da universidade, porque a gente tem alguma dificuldade de convivência. Pode ser assim, que tipo, eu até superei, ou tá, não é uma coisa, mas algum problema que a gente tá tendo, poxa, o estudante, foi isso, o meu colega ali do setor técnico, a gente teve esse problema, e tentar, ao pensar nessa pessoa, pensar o que eu costumo pensar sobre essa pessoa, né? Qual é a visão que eu tenho dela? Será que eu realmente sei a história dessa pessoa? Que dificuldades ou necessidades essa pessoa está tendo, né? O que fez ela mudou assim, né? Que dores ela passou na vida dela para ela chegar a ser desse modo? E se eu conhecesse melhor essa pessoa, conseguisse talvez ver ela criancinha ali, sofrendo aquelas experiências que ela sofreu, será que eu não entenderia melhor e mudaria minha visão sobre ela? Então, vou até fechar minha câmera aqui e pedir para o Roger botar uma musiquinha com cara de reflexão empática. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé e assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé e assim.
Agora cada um bota o nomezinho da pessoa no chat, a pessoa que sacanagem. Tá. Gente, e agora eu vou aproveitar então e vou colocar resumidamente aqui a parte, vou fazer um resgate, que eu imagino que vocês já viram a questão dos 4 passos da CNV. Deixa eu ver se está aqui na sequência já. Bom, os 4 passos da CNV é uma coisa que tem que se praticar, né? Mas ela é basicamente, o primeiro passo ela é observação. Então, tu tem que conseguir observar aquele fenômeno que está te incomodando, lembra? O quarto bagunçado, a pessoa dirigindo muito rápido, o colega que não faz a tarefa dele no setor, o estudante que entrega o trabalho copiado de A. Observar o que está acontecendo para comunicar para essa pessoa. Pensa que esses 4 passos é para comunicar empaticamente uma circunstância conflituosa entre os dois, tá? Ou 3, sei lá. Então, primeiro eu vou tentar julgar, olha, quando tu traz, por exemplo assim, quando tu me traz um trabalho todo copiado em A, eu não fiz assim, eu não falei assim, quando tu dá uma de vagabundo, preguiçoso, fazendo plágio, tu deveria ser penalizado, sabe? Eu não boto o peso do julgamento, eu não chamo tu bagunceiro, irresponsável no trânsito. Eu tento descrever, quando eu chego aqui e as coisas estão fora do lugar, quando eu percebo que estourou o prazo do que a gente tinha combinado, que tu ia me entregar, né? Eu não tô usando um juízo, eu tô tentando falar com afastamento. Neutralidade não existe, mas eu vou falar daquele fenômeno que eu estou vivendo com certo afastamento. Depois, eu vou dizer como eu me sinto. Então, assim, quando você sai no final de semana, aí não deixa um tempo para, vamos dizer que seja um casal, né? Pra gente ficar junto, eu me sinto como, né? E aí tu vai ter que olhar nesse momento pro teu sentimento. Então esse exercício já é um exercício de autoconhecimento. Como é que eu me sinto? Sozinho? Né? Eu sinto solidão? Sinto tristeza? Porque daí, se eu disser que o outro é irresponsável, o outro é bagunceiro, o outro é violento, é um juízo. Ele vai dizer, não, não sou. Pronto, ele nunca mais termina. Mas se eu disser que eu tô triste, como é que o outro vai dizer que não? Ah, não, tu não tá triste. Porque eu tô, né? Isso é uma verdade para mim, mas é uma verdade o meu sentimento. Então eu digo, eu observo o fenômeno que me causou aquele incômodo e falo como eu me sinto. Me sinto frustrado, decepcionado, sinto alegria, porque pode ser um feedback positivo. Tá? O terceiro, eu falo a necessidade que eu tenho por trás desse... Lembra que todo o sentimento ruim, uma necessidade não atendida? Então, por exemplo, assim, eu me sinto... Eu tenho necessidade de apoio, por exemplo, que fala ali, né? Eu preciso de ajuda na organização. Eu me sinto sob pressão porque eu preciso de ajuda na organização da casa, porque eu preciso de atenção no nosso relacionamento, porque eu preciso, enquanto professor, eu tenho uma responsabilidade, eu necessito que tu traga um trabalho da tua autoria, porque eu sou responsável pela tua formação. E eu me preocupo com a tua formação, eu preciso que tu traga um trabalho que tu escreva. Tá? Então eu falei, observou o cenário, falo como eu me sinto e falo a necessidade, porque eu necessito isso, que eu necessito de atenção, eu necessito de organização, eu necessito de silêncio, eu necessito de espaço, eu necessito de conforto. De todas as necessidades humanas que possam vir. Conexão, no caso
dessa falta de, eu necessito essa conexão. E aí, por último, fazer um pedido para a pessoa. Um pedido bem, assim, concreto e pontual. Não dizer assim, agora eu quero que tu nunca mais faça isso. É muito grande. Mas se ele vem estilo pessoal, eu quero agora, o filho, eu vou te pedir para que sempre tu leve o prato até a pia e lave o prato. Pontual, possível, realizável. Né? Eu digo que eu me sinto sobrecarregado. Eu me sinto falta de apoio, porque eu preciso de apoio, eu preciso de coisa. Então eu quero que faça isso, por exemplo. Faça esse pedido claro. Então esses são os passos. A observação, sentimento, a necessidade e o pedido. Aqui algumas das referências, eu não coloquei todas, mas aqui a maioria é Maturana, depois tem o Carl Rogers e a Kindit, e o Marshall Rosenberg. E é isso, meus amigos. Vocês querem colocar mais alguma... Deixa eu parar aqui de... Vocês querem colocar alguma observação, alguma reflexão, alguma pergunta, alguma ponto diferente? Fala, Cláudia. Saudade dos nossos encontros, amiga. Fica à vontade. Saudade mesmo, Bruno. Bruno, tu estava falando tudo isso, eu sempre adoro te ouvir falar. Eu estava pensando de uma coisa que nós conversávamos bastante assim nas nossas reuniões e que eu penso que isso é bem importante a gente ponderar, sobre quando a gente resolve que vai ter uma escuta empática e a pessoa começa a te falar alguma coisa e tu já vem com a experiência tua, que tu viveu sobre aquilo, mas e que a maneira que tu reagiu foi essa, e aí tu desvaloriza tudo aquilo que tu estava pensando que tu ia fazer bem, né? Então, como a gente, muitas vezes, pensa que estar sendo empático é colocar para o outro aquilo que a gente viveu, a gente sentiu, como a gente reagiu, o que aquilo serviu de experiência para a gente. Então, tu desqualifica tudo aquilo que tu estava achando que tu ia estar começando a edificar naquela relação. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso também. Só para somar aí um pouco e dizer de novo do quanto eu gosto de te ouvir. E mais do quanto eu aprendi contigo, Roger. E sigo aprendendo. Legal, amiga. Gratidão pelo carinho. Sabe que isso que tu coloca é super importante. Tem um capítulo, acho que mais de um capítulo na obra Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, falando disso, né? Porque, cara, porque na maioria das vezes, a pessoa que está falando contigo, ela não quer um conselho. Ela não quer que tu resolva o problema dela. Acima de tudo, ela quer conexão, ela quer saber que tem alguém ali, nossa, que está ouvindo, né? Então, a CNV fala muito de parafrasear, né? Tu dizer, nossa, a pessoa diz assim, me aconteceu isso, meu colega fez isso lá em casa, não sei o quê, e aí, não. Nossa, então, deve ser complicado, né? Deve ter sido bem difícil ter que conviver e ter que resolver toda essa situação. Então, porque a pessoa quer essa conexão empática. Às vezes a gente, isso aí é tranquilo. Se eu já passei, olha, já passei e vou te dizer o que eu fiz. É chato na maioria das vezes. Claro, às vezes pode ser que a pessoa queira realmente esteja pedindo uma... Né? Mas na maioria dos casos a pessoa quer ser ouvida, ela quer ter uma conexão empática, ela não quer que tu resolva os problemas, nem diga, comigo aconteceu igualzinho. Você não quer, ela tá falando dela, aí, sabe, ela quer um momento para ser ouvida, aí tu vai lá falar de ti, sabe, e aí tu vira um novo assunto. Valeu, Cláudia. Rui? Queridão, uma pergunta, né? A partir de tuas experiências também lá na Escola da Floresta, como é que tu realizava esse processo da comunicação não violenta em grupos, né? Porque eu acho que pelo menos eu entendi que tu centrastes muito nessa perspectiva de uma relação, né, e tal, enfim, e tuas experiências com relação a um coletivo, né, por exemplo, uma turma, como é que tu lida com esses passos, né, quando você está num diálogo, às vezes, que sempre rola aqueles momentos massa, né, de discussão com a gurizada. Legal, Rui. É o círculo de escuta empática, assim, né? Então, é um momento, a gente vive muito isso na floresta. Toda sexta-feira
das 10h30 ao meio-dia. Então, o que encerra a nossa semana é essa roda. E a gente vai falar como a gente está se sentindo, sobre... Na segunda tem a assembleia, que aí é para criar... Na segunda-feira começa a semana criando proposta, encaminhamento, resolução. E na sexta-feira a gente faz uma avaliação no sentido mais emocional, dos sentimentos, né? Como é que eu estou me sentindo? E diz, eu estou me sentindo assim. E aí, o próprio Grok é um baita instrumento para isso, tem várias formas de jogar, tanto com baralho de sentimentos, com baralho de necessidades, dá para fazer mímica. Quando... Por exemplo, eu me sinto eu me sinto assim quando acontece isso, e a pessoa tenta imitar o rosto de uma pessoa triste, ou uma pessoa surpresa, feliz, uma pessoa empolgada. Então tem várias maneiras teatrais, porque isso vai trabalhando essa alfabetização emocional, aprender a dar nome, aprender a reconhecer o sentimento do outro. Então tem várias formas. O Grok abre o universo inteiro de possibilidades, e essa roda é isso, assim, na maneira como cada um vai colocando como se sente, e muitas vezes isso é conflituoso, né? Porque às vezes o que estão sentindo é que um sente do jeito, outro do outro, e tem uma coisa... E nossa, gente, eu já vi assim, olha, eu já vi tanta coisa linda, porque quando tu trabalha, a gente está 7 anos com as crianças, e tem muitas delas que estão aos 7 anos. O filho do Roger, que o Roger é meu cunhado, caso vocês não saibam, e o filho do Roger, meu sobrinho, o Gui, ele foi nosso estudante durante anos no início da floresta. Só que aí depois, né, eles viajaram, se mudaram, e aí deixou de ser. Mas então, são crianças que estão há muitos anos. Gente, assim, olha, no início a gente, sabe, tu acredita, mas tu não tem comprovação de que vai dar. Hoje a gente tem sólida, gente. Cara, tu não acredita, se tu entra numa roda com aquelas crianças, elas falando, argumentando, debatendo uma situação, propondo solução, falando de sentimento, tu não acredita, tu fica chocado. De coração, não é só porque eu sou diretamente interessado, envolvido, mas eu sei porque o pessoal que vai tem essa impressão, porque, cara, eles estão há 7 anos, todas as semanas, tendo espaço para falar dos seus sentimentos, para opinar, para construir junto, né? Como eles participam do planejamento. Então, tudo é decidido, a gente trabalha com a ideia da escola democrática. Então, eles participam das decisões, eles argumentam, eles criam pau, eles constroem a estratégia. Então, eles são altamente participativos. Isso faz parte da rotina deles, é muito natural para eles. E a experiência, Rui, de roda, é isso, é tu criar espaço, e a gente... Tem o professor Lauro de Oliveira Lima, que é um educador brasileiro não muito conhecido, e ele é um cara, um dos principais para trazer o pensamento do Piaget, e ele trabalhava muito com a dinâmica de trabalho em grupo, que é muito legal. Então ele tem os guardiões, assim, o guardião do tempo. Então, por exemplo, a gente decide ali qual a criança que vai ser guardião do tempo e quanto tempo para cada um. Então tem 3 minutos. O guardião do tempo, no que terminar a vídeo, pessoal, deu tempo. Aí a pessoa que está falando pode dizer assim, eu posso ter mais 1 minuto? Eu posso ter... Tá, fica à vontade. Aí fala se o que ela passa. Aí tem o que está fazendo as inscrições de fala. Tem o guardião da memória, que é aquele que vai fazer o registro das coisas que foram faladas. Né? A parte o registro é mais para a assembleia, porque a parte ali de CNV, né, na maioria das vezes, tu não vai querer registrar coisas mais delicadas que as crianças estão passando, a gente não costuma registrar. Então, nessa dinâmica vai tendo essa roda, as crianças vão escrevendo, vão dizendo como é que elas se sentem. E no início, os pequenos não têm, já desde o início tem facilidade, os pequenos já abrem o coração e saem falando. Os maiores, que a gente pegou uns que já estavam, eles demoraram mais, mas depois, com o tempo, eles aprenderam a se soltar, assim, sabe? E eles sabem que é importante, não é um desprazer para eles. Vamos ter que fazer roda de CNV, não é isso, é um momento importante, porque eles vão se ouvir, eles vão dizer como é que estão, não estão. Então, eles criaram uma cultura disso, então quer dizer, é possível, tem como fazer e é extremamente transformador. E é isso, é ouvindo, criando espaço que todo mundo fale, que tenha tempo para não monopolizar os jogos, porque o jogo, tem uns que são mais caladinhos, o jogo incentiva que aquela pessoa mais calada também aprenda a ter o espaço de expressão.
né, dela e que ela coloca os sentimentos. Tem outros, tem um jogo que chama Como Eu Me Sinto, tem o daquele da girafa e do... Qual é, Roger? Do coiote? Qual é o outro da girafa e do... É o coiote? Tem o jogo da girafa e do coiote, que é legal. Mas esse é um pouco mais... Linguagem da girafa. Que tem a linguagem da girafa. E o jogo, esse é um pouquinho mais... Ele é meio pesado, assim. Esse é mais para adulto, quanto quer pessoa sentir na pele, porque ele é meio forte, esse joguinho aí. Algo mais, pessoal? Então é isso, né? Agradeço a atenção. Até bastante gente, que bom, fico feliz, que legal, que legal. Eu pensei assim. E depois que eu tinha visto que tinha tido um tema com empatia, o pessoal teve, agora não vai ter ninguém, não, mas teve uma galera, que bom que vocês estão aqui, fico muito feliz. Espero que vocês levem alguma coisa que seja realmente útil para a vida de vocês, que de alguma maneira tenha algo ali, tenha florescido dentro de vocês, né? E se quiserem, busquem mais. Esse livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, é fantástico. O jogo Grok, para família, para tudo, gente. É uma coisa que, assim, ó, eu raramente saio de casa sem o Grok na bolsa. Porque é uma coisa, assim, tipo, kit primeiros socorros de relações socioafetivas. E até de mediação, né? Quando necessita, é um instrumento que serve para isso também. Né? E obrigado aí o pessoal todo, o Roger, o pessoal todo da equipe aí que fez esse convite. Eu acho que mais que qualquer coisa, eu sinto que esse espaço que a gente está todos os meses trazendo matemática dentro das soft skills, eu acho que tem uma finalidade de construir uma cultura. Então, a gente volta e meia vai repetir algum tópico, alguma coisa, algum assunto, mas numa outra perspectiva, numa outra visão, ou seja, a gente está cavando no mesmo lugar. E eu acho que isso tá construindo um espaço. E é um espaço que, Deus queira, siga crescendo, né? Mesmo agora, imagine, fim de semestre, eu tinha um pouco de receio, assim, que não fosse ter muita adesão, mas, puxa, deu certo. E valeu mais uma vez pelas parcerias de sempre aí, Bruno. Muito bom te ouvir. E é isso aí, então, um abraço para todo mundo, muito obrigado. Fiquem atentos que nós estamos com várias oficinas que vão começar agora no início, um pouquinho antes do início do próximo semestre. A gente tem a segunda semana de aperfeiçoamento técnico, depois na semana seguinte tem a semana pedagógica. Então a gente está com muitas atividades aí, vocês receberam hoje por e-mail, deem uma olhadinha e não deixem para a última hora, já se inscrevam para as nossas próximas oficinas. Tá bom, pessoal? Um abração, valeu, Bruno. Um abraço. Valeu, obrigado, Carla, pessoal todo, tchauzinho. Obrigado, gente, um abração, valeu, Bruno. Bom revê-lo, Rui. Igual, irmão.